Poucos sabem que o maior inimigo que enfrentamos está em nossa própria mente. Durante minhas conversas com o diabo, descobri que ele age de forma sorrateira, usando nossas fraquezas e medos para nos escravizar silenciosamente. Ele não precisa de correntes para prender o homem. Basta plantar a semente da dúvida. Mas eu também descobri que existem 5 técnicas poderosas que podem libertar qualquer pessoa desse domínio sombrio. Estas técnicas não são teorias vazias. São estratégias que testei e vi transformar em vidas comuns em vidas extraordinárias. Vou compartilhar cada uma delas com detalhes para que você também aprenda a dominar o que hoje te domina e se torne o arquiteto do seu destino. Agora, antes de começarmos, comente abaixo o que você acha que é a maior fraqueza que o diabo usa para impedir seu progresso. Quando me sentei para conversar com o diabo, compreendi que seu maior prazer é agir nas mentes que vagam sem rumo. Ele se infiltra nos pensamentos de quem permite que a dúvida e o medo façam morada. Vi claramente que o diabo não precisa de correntes para dominar um homem. Ele precisa apenas de uma mente que não sabe para onde vai. Descobri que a mente humana é como um campo fértil. Se não a cultivarmos com disciplina, ela germina ervas daninhas. Essa verdade simples, porém poderosa, está por trás de toda a fraqueza que vi ao longo da minha vida. A mente indisciplinada é o jardim onde o diabo planta sementes de fracasso. Ele cultiva nelas a dúvida, a procrastinação, o medo. Ele rega essas sementes todos os dias com comparações, invejas e queixas. E assim, ele transforma homens de valor em escravos de suas próprias fraquezas. Mas a disciplina mental não é apenas um conceito filosófico, é uma prática diária. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ele sabia que a mente precisa ser guiada, moldada, nutrida com pensamentos que edificam. A renovação mental é a base de toda prosperidade. Sem ela, até o maior talento se perde na confusão. Na prática, vejo que a disciplina mental começa com vigilância. Todos os dias, escolho o que deixo entrar na minha mente. Leio livros que alimentam minha visão. Evito conversas que só geram discórdia. Fujo das comparações que só trazem inveja e desânimo. Cultivar disciplina é como blindar minha mente contra as influências que não me levam a lugar algum. Não é apenas escolher pensamentos positivos, mas escolher pensamentos poderosos. Quando o diabo me dizia que não era capaz, eu me lembrava do que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Quando ele me dizia que era tarde demais, eu lembrava de Abraão, que prosperou quando já era velho, e de Moisés, que liderou Israel quando se achava sem forças. Quando o diabo me dizia que eu era pequeno demais, eu me lembrava de Davi, que derrotou Golias sem ter tamanho, apenas coragem e disciplina. A mente disciplinada é um escudo contra todo o ataque do diabo. Quando acordo de manhã, antes de qualquer compromisso, já começo o meu trabalho interno. Penso no que quero criar, no que quero oferecer ao mundo. Mentalizo o sucesso como se ele já fosse meu. Rejeito toda voz que me empurra para baixo. Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Eu me lembro disso sempre, pois sei que a mente cria o destino de um homem. Para quem quer dominar seus pensamentos, recomendo 3 práticas simples e poderosas. Primeiro, comece o dia agradecendo. A gratidão é uma força que coloca o coração e a mente no eixo correto. Segundo, escolha as palavras que alimentam seus pensamentos. As palavras têm o poder de direcionar a mente. Em vez de dizer não posso, eu digo como posso. Troque o não sei por eu aprenderei. Terceiro, separe um momento de silêncio todos os dias. 5 minutos em que você para e ouve sua própria mente. Nesse momento, identifique se o que pensa está te fortalecendo ou te destruindo. Disciplina mental também exige vigilância contra a rotina sem propósito. Vejo homens que repetem tarefas todos os dias, mas não param para pensar se essas tarefas os levam para onde querem. Eles deixam o piloto automático controlar suas ações. O diabo ama a rotina sem reflexão, pois ela cria a ilusão de que estamos andando, quando na verdade estamos parados. Eu paro e pergunto:
Isto que faço hoje me aproxima ou me afasta do que desejo? Se me afasta, mudo. Se me aproxima, insisto com mais força. Outro ponto essencial é filtrar as influências externas. O diabo usa as vozes ao redor para te confundir. Ele coloca pessoas que só falam de crise, de medo, de fracasso. A mente disciplinada aprende a ouvir, mas não absorver. Aprende a respeitar as opiniões, mas não deixar que elas se tornem verdades. Quando alguém diz que não posso, eu agradeço pela opinião e sigo meu caminho. A fé e a disciplina mental caminham juntas. Lembro de José, vendido como escravo e preso injustamente. Poderia ter deixado a mente vagar na amargura, mas ele manteve o foco em seu dom de interpretar sonhos. Ele disciplinou a mente para ver oportunidades até na prisão. E foi essa disciplina que o levou ao palácio. Quando você domina seus pensamentos, você se torna um homem que cria valor em qualquer lugar. E o diabo não suporta isso. Disciplinar a mente não significa negar a realidade. Significa ver a realidade como matéria-prima para a vitória. Eu não nego os problemas, mas vejo neles degraus para crescer. Toda vez que um obstáculo surge, eu paro e pergunto: o que posso aprender aqui? Essa pergunta simples transforma problemas em mestres. Nunca aceite pensamentos que enfraquecem seu espírito. Eu sei que toda mente, quando treinada, se torna uma usina de ideias e soluções. O homem que domina seus pensamentos não teme o diabo, pois sabe que o diabo só existe onde reina a confusão. Onde há clareza, há poder. Sei que a disciplina mental exige esforço diário, mas também sei que cada passo dado nesse caminho vale mais que todo o ouro do mundo, pois quando você tem uma mente disciplinada, nada pode te impedir. Você se torna dono de si mesmo, arquiteto do próprio destino e livre das correntes invisíveis que o diabo tenta impor. É assim que eu vivo e ensino, dominando a mente para que ela sirva aos meus propósitos, não aos propósitos do medo. Todo homem que fizer o mesmo descobrirá que não há diabo que resista a uma mente disciplinada. Eu descobri que a maior armadilha do diabo é capturar aqueles que não têm um propósito firme. Homens e mulheres que não sabem para onde estão indo tornam-se presas fáceis para dúvidas, distrações e medos. É por isso que sempre digo: o primeiro passo para qualquer grande realização é definir com clareza o que você deseja alcançar. Quando você sabe onde quer chegar, sua mente cria uma rota e seu espírito encontra forças para enfrentar qualquer obstáculo. O propósito funciona como um ímã. Ele atrai oportunidades, conecta você a pessoas certas e fortalece sua coragem. Sem propósito, a vida perde o brilho. Trabalhei anos para entender esse princípio e posso afirmar: não existe sucesso verdadeiro sem um propósito ardente por trás. Grandes líderes como Abraham Lincoln e Gandhi não chegaram ao topo por acaso. Eles tinham uma chama acesa no coração que nada podia apagar. Eles acordavam todos os dias com uma missão que os fazia mover montanhas. No meu livro, Mais Esperto que o Diabo, eu mostro que o diabo domina as mentes ociosas e sem direção. Ele adora aqueles que vivem apenas para ganhar o próximo salário, sem saber por que estão aqui ou o que foram chamados a fazer. A Bíblia reforça isso em Provérbios 29:18. Onde não há visão, o povo perece. A visão e o propósito são escudos contra a mediocridade. Sem eles, o homem vive para agradar outros, muda de direção a cada vento e morre sem jamais ter cumprido seu chamado. Mas como descobrir seu propósito? Eu sempre recomendo que você olhe para o que faz seu coração queimar. O que faz você perder a noção do tempo? O que faz você levantar da cama mesmo nos dias difíceis? Dentro dessas respostas mora a centelha que Deus plantou em você. Escreva o que encontrar. Leia todos os dias em voz alta. Alimente essa visão com fé e ação. Esse propósito vai lhe dar clareza e confiança. O diabo odeia mentes firmes. Ele odeia corações que sabem o que querem. Ele sabe que um homem com propósito definido não pode ser controlado. Por isso ele vai fazer de tudo para distraí-lo, para enchê-lo de dúvidas e para convencê-lo a se contentar com a mediocridade. Mas lembre-se, a mente que se recusa a ser escrava do medo e da dúvida é imbatível. Veja José do Egito.
Mesmo sendo vendido como escravo, ele nunca perdeu de vista a visão que Deus lhe deu. Ele trabalhou, liderou, resolveu problemas. Ele transformou cada queda em degrau, porque o propósito era maior que a posição. O mesmo aconteceu com Davi, que, de pastor de ovelhas, se tornou rei porque nunca perdeu o senso de missão. Esses homens não foram escolhidos por acaso. Eles foram escolhidos porque sabiam onde queriam chegar. Aqueles que vivem apenas para o próximo pagamento, sem um propósito, nunca terão domínio sobre o diabo ou sobre o próprio destino. Eles serão sempre empurrados de um lado para o outro, como folhas ao vento. Mas aqueles que definem seu propósito, mesmo quando todos duvidam, esses se tornam senhores do seu destino. Por isso, escreva agora o que você quer realizar. Não seja genérico. Escreva com clareza e fé. Decida que vai fazer disso sua missão diária. Porque a vontade forte, aliada a um propósito definido, é uma força que nem o diabo consegue parar. Isso não é teoria. É o caminho que vi funcionando para homens e mulheres comuns que decidiram não aceitar menos que a vida abundante que Deus planejou. A vida vai testar você, mas quem tem propósito sempre se levanta de novo. Um objetivo claro traz disciplina e foco. Ele transforma cada ação em semente de sucesso. Ele desperta ideias, gera energia e protege contra distrações. É por isso que afirmo: o propósito definido não é apenas um detalhe. Ele é a chave que abre as portas da realização e fecha as janelas do medo. Agora é sua vez. Transforme cada dia em um passo firme em direção ao seu chamado. Não deixe o diabo ocupar a mente que nasceu para criar, conquistar e servir. Porque a mente com propósito é a mente livre. Ela não serve ao medo. Ela serve à visão que Deus plantou em você. E essa visão tem poder de mudar o mundo. O diabo só tem poder onde reina o medo. Descobri isso durante minhas reflexões e conversas íntimas com homens e mulheres que ousaram sair do comum. O medo é a arma predileta do diabo, o instrumento que usa para aprisionar mentes e barrar destinos. Ele se esconde nos cantos escuros da dúvida, sussurra na insegurança e paralisa corações que, de outro modo, teriam muito a oferecer. Não, estou falando de um medo fantasioso. Falo do medo real que impede você de falar o que pensa, de defender o que acredita, de começar aquilo que nasceu para realizar. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de perder o que tem. Esses são os medos que o diabo cultiva no coração dos homens para que nunca descubram quem realmente são. Mas aprendi que o medo, quando olhado de frente, se torna mestre. Ele mostra onde estão as paredes que você mesmo construiu ao redor dos seus sonhos. Ele expõe as fortalezas mentais que precisam ser derrubadas antes que qualquer riqueza possa surgir. Quando você encara o medo com honestidade, ele deixa de ser um carrasco e se torna um professor que aponta para dentro e diz: aqui está o ponto onde você precisa crescer. Veja como funciona. O medo de falar em público, por exemplo. Quantos grandes líderes quase desistiram porque temiam ser julgados ou rejeitados? Mas a vitória nunca pertenceu aos que se calaram. Ela sempre esteve com os que decidiram enfrentar a plateia, mesmo tremendo. É nesse ato de ousadia que você descobre uma força que sempre teve, mas que o medo te fazia esquecer. Eu mesmo, no início da minha carreira, tremi diante de muitos desafios. Medo de fracassar, medo de não ser ouvido. Mas cada vez que enfrentei esses temores, descobri algo poderoso. O medo se desintegra quando você se recusa a ceder. Ele se alimenta da sua hesitação. Se você ousa agir, ele recua. Veja o que a Bíblia diz em Josué 1:9. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a essência da coragem. Não é ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando Deus está com você, não existe força capaz de te derrubar. Mas é preciso agir, pois a coragem nasce do movimento. É por isso que eu sempre digo: o medo é a ponte que você precisa cruzar para chegar ao sucesso. Ele não vai sumir apenas porque você o ignora. Ele vai sumir quando você decidir atravessá-lo. Então, faça perguntas ao seu medo. O que ele quer te dizer?
O que ele revela sobre suas inseguranças? Use cada resposta como um degrau, pois o medo, quando investigado, mostra onde você deve fortalecer sua mente e onde precisa colocar mais fé. Repare como os grandes homens agiram. Pense em Davi diante de Golias. Era medo ou coragem? O medo estava lá, mas ele não permitiu que governasse sua decisão. Ele usou o medo como lembrete. Se não enfrentasse o gigante, ele viveria toda a vida fugindo de si mesmo. E assim é conosco. Cada vez que você permite que o medo dite seus passos, você se afasta do chamado que te espera. Eu aprendi que o medo é um mentiroso. Ele exagera os perigos e diminui suas forças. Ele te faz pensar que um fracasso é o fim. Mas a verdade é que todo fracasso esconde uma semente de vitória para quem está disposto a aprender. Hill dizia: toda adversidade carrega em si uma lição maior ou equivalente. E o medo faz parte disso. Quando você entende isso, cada situação que antes te paralisava passa a ser apenas uma etapa a ser superada. Então, transforme o medo em professor. Escreva o que te assusta. Analise cada ponto. Veja onde você pode aprender mais, onde pode praticar mais, onde precisa de novos aliados. Quando você se recusa a ser prisioneiro do medo, você liberta não só sua mente, mas também todo o seu potencial para criar, prosperar e influenciar. Em minhas conversas com o diabo, ele sempre admitiu: o diabo só tem poder onde reina o medo. Mas quando a mente se recusa a ceder, quando a fé em Deus se torna mais forte que qualquer temor, o poder do diabo se dissolve como névoa ao sol. Porque no fundo, o medo não resiste à luz da ação. Ele some quando você age, quando você fala, quando você decide. Eu vi isso ao longo de toda a minha vida. Vi homens simples se tornarem milionários apenas porque decidiram que o medo não os governaria mais. Vi mulheres comuns romperem ciclos de miséria porque ousaram acreditar que tinham algo de valor para oferecer. Vi jovens inseguros se tornarem líderes porque se levantaram mesmo quando o coração batia forte. Por isso, não permita que o medo seja seu dono. Faça dele seu mestre temporário. Aprenda o que precisa, depois solte-o e caminhe livre. Porque não há nada que possa parar. Quem decide usar o medo como degrau em vez de algema? Você foi feito para expandir, criar e liderar. Deus te fez para governar, não para se encolher. Lembre-se sempre, o diabo só reina onde reina o medo. Mas a fé e a ação expulsam qualquer sombra. Então, olhe para o que te assusta e transforme isso em seu maior aprendizado. Essa é a mente, mais esperta que o diabo teme. E esse é o caminho de todo homem e mulher que decide ser maior que qualquer medo. Eu descobri, ao longo de minha vida e dos meus estudos sobre a mente humana, que os hábitos são as correntes invisíveis que o diabo usa para manter os homens acorrentados à mediocridade. Todo pensamento que se repete cria um caminho. Toda ação que se repete cria uma estrada, e quando esses caminhos são negativos, tornam-se muralhas que aprisionam a mente e o espírito. O diabo sabe disso e por isso sussurra aos ouvidos preguiçosos, oferecendo justificativas para procrastinar e distrações para desviar o foco. Eu vi com meus próprios olhos homens de talento desperdiçarem seus dons porque cultivaram hábitos que minavam sua confiança e drenavam seu tempo. Vi mulheres de grande potencial repetirem padrões de dúvida e insegurança, alimentando a crença de que não eram dignas de prosperidade. E aprendi que cada vez que você permite que um hábito o controle, você entrega o cetro do seu poder para o diabo. A Bíblia nos lembra em Provérbios 22:29 que quem domina sua arte estará diante de reis. Isso me ensinou que o segredo para o êxito está nos hábitos diários, pois são eles que moldam a disciplina e abrem portas. Não é preciso esperar por grandes oportunidades ou por eventos milagrosos. A transformação está nas escolhas pequenas que você faz todos os dias. Eu vi que hábitos destrutivos, como a preguiça e a autossabotagem, são como cupins que corroem lentamente o alicerce de uma vida próspera. Eles não aparecem de repente, mas surgem sorrateiros, na forma de pensamentos como "amanhã eu faço" ou "não tem problema se eu parar agora". Esses pensamentos são o alimento do diabo, e cada vez que você cede a eles, reforça as correntes que o mantêm preso.
Mas eu também vi que a mesma mente que cria hábitos nocivos pode aprender a criar hábitos que constroem. Vi homens e mulheres que transformaram suas vidas ao decidir vigiar cada pensamento e cada ação, substituindo hábitos de reclamação por hábitos de gratidão, hábitos de desperdício por hábitos de economia e hábitos de preguiça por hábitos de disciplina. Quando eu falo de disciplina, não me refiro a uma rigidez que destrói a alegria, mas a um compromisso com o crescimento. Eu mesmo reservei horas diárias para estudar, para refletir, para escrever. Eu entendi que a mente precisa de uma rotina firme, pois onde não há estrutura, o diabo planta confusão. Foi assim que transformei pensamentos soltos em ideias organizadas e ideias em resultados. Quero que você entenda que hábitos não são neutros. Eles são sementes que crescem em silêncio, mas determinam a colheita do futuro. Todo hábito, por menor que pareça, está alinhado com a sua vitória ou com a sua derrota. Por isso, a primeira pergunta que sempre fiz a quem buscava meu conselho era: quais são os seus hábitos diários? O que você faz ao acordar? O que você faz antes de dormir? Em que pensamentos você se concentra quando está sozinho? Se você quer prosperar, precisa escolher hábitos que o fortaleçam. Um hábito poderoso é começar o dia com gratidão. Antes mesmo de sair da cama, agradeça pelas bênçãos que tem e pelas que ainda virão. A gratidão molda a mente para enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Outro hábito é escrever seus objetivos diariamente. Isso fixa sua visão e treina a mente para resistir às distrações. Um dos hábitos mais transformadores que eu criei em minha vida foi dedicar momentos do dia para silêncio e reflexão. No silêncio eu podia ouvir a voz do meu propósito, longe do ruído do mundo e das vozes do diabo. É ali que surgem as ideias mais fortes e os planos mais claros. Mas eu também sei que muitos têm hábitos profundamente enraizados, hábitos que parecem inquebráveis. Eu digo, não lute contra eles diretamente, substitua-os. O poder de um hábito está no prazer que ele oferece ou na dor que ele alivia. Se você quer deixar um hábito nocivo, encontre algo que ofereça um prazer maior ou um sentido mais profundo. Se você passa horas em distrações vazias, substitua por leitura ou prática que expanda sua mente. Se você desperdiça tempo em reclamações, use a fala para encorajar e motivar. Eu descobri que os milionários que entrevistei nunca deixavam seus hábitos ao acaso. Eles escolhiam o que faziam ao acordar, o que alimentavam em suas mentes e o que faziam com seu tempo. Não eram escravos de horários impostos por outros, mas senhores de suas rotinas. Eles sabiam que a rotina é o solo onde se plantam os sonhos. E quando a rotina está em ordem, mesmo as tempestades não podem arrancar as raízes de quem vive com propósito. Também entendi que o diabo é paciente. Ele não precisa de grandes falhas para dominar uma vida. Basta que você permita pequenos hábitos nocivos crescerem em silêncio. Basta que você ceda uma vez ao desânimo, uma vez ao medo, uma vez ao comodismo. Por isso digo que cada escolha importa. Cada manhã é um novo campo de batalha. Cada noite é um relatório do que você venceu ou deixou o diabo vencer. Quero que você saiba que mudar hábitos é mudar destinos. Se hoje você acorda e se entrega ao desânimo, decida que amanhã será diferente. Se hoje você vive repetindo as mesmas falhas, decida que amanhã vai começar a construir hábitos que servem ao seu propósito e não ao medo. Escreva seus novos hábitos. Visualize como eles fortalecerão sua mente e seu espírito. E lembre-se, o diabo só tem poder onde você está dormindo em sua disciplina. Quando você desperta para o poder de seus hábitos, descobre que não precisa de circunstâncias perfeitas para crescer. Você cria as circunstâncias. Você constrói seu destino. Por fim, deixo este princípio que sempre guardei. Hábitos são a manifestação física dos pensamentos dominantes. Se você quer uma vida abundante, escolha pensamentos nobres e rotinas que sustentem esses pensamentos. Pois o que você faz todos os dias se tornará quem você é e o que você deixa como legado. Essa é a verdade que liberta. Esse é o caminho que transforma homens comuns em reis de suas próprias vidas. E essa é a chave que o diabo teme acima de todas as outras. Uma mente disciplinada e um coração firme em seu propósito. Sempre afirmei que a mente humana, quando bem dirigida,
é o maior instrumento de criação que Deus colocou em nossas mãos. Mas para que ela opere no máximo de seu poder, é preciso que esteja nutrida de fé e gratidão. Essas duas forças, quando unidas, constroem uma fortaleza inexpugnável, imune às sugestões do diabo e às fraquezas do mundo. Descobri em minhas conversas com homens bem-sucedidos que todos tinham uma convicção inabalável de que as circunstâncias não são maiores do que o poder do pensamento alinhado a um propósito. Essa convicção nasce da fé. A fé não é um simples desejo ou um ato vazio de esperança. É a certeza de que existe uma lei superior que governa tudo e que trabalha a nosso favor quando nossas intenções são puras. Muitos me perguntam: como posso ter fé se tudo ao meu redor parece desmoronar? Eu respondo que a fé não nasce do que vemos, mas do que decidimos acreditar. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Por isso, todo homem ou mulher que se recusa a duvidar está plantando sementes de poder que nenhum diabo pode arrancar. Eu mesmo, em minha trajetória, enfrentei dúvidas e momentos de incerteza. Vi como o diabo aproveita cada brecha de dúvida para lançar confusão e medo. Ele sabe que, se puder semear a descrença, enfraquecerá qualquer esforço que a mente faça. Mas também vi que quando um homem decide confiar, ainda que não veja, o caminho todo, ele invoca forças que nenhum obstáculo pode resistir. Falo de gratidão porque ela é a irmã gêmea da fé. Onde a fé cria possibilidades, a gratidão mantém a mente no estado de abundância. Um coração agradecido não se afasta de Deus, não murmura e não abre espaço para o pessimismo. Em tudo dai graças, disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18. Eu vi homens que, mesmo em meio às crises mais profundas, escolheram agradecer. E vi como essa escolha os libertou do desespero. A gratidão não é uma emoção passageira, é uma decisão consciente. É quando você olha ao redor e, mesmo não entendendo tudo, decide ver o bem que existe em cada experiência. Quando você começa e termina o dia agradecendo, está dizendo à sua mente que não existe crise maior do que a sua esperança e que todo problema traz consigo uma lição e uma oportunidade. Eu mesmo desenvolvi o hábito de, antes de começar o dia, escrever 3 coisas pelas quais eu era grato. Essa prática simples mudou a forma como eu via cada desafio. Onde antes via fracasso, comecei a ver aprendizado. Onde via demora, passei a ver preparação. O diabo odeia a gratidão porque ela fecha a porta ao medo e ao desânimo. Fé e gratidão são como escudos que repelem as flechas da dúvida. Quando um pensamento negativo surgia, eu o substituía imediatamente por uma afirmação de fé. Dizia a mim mesmo: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E depois eu me lembrava de tudo o que já tinha conquistado antes para provar a mim mesmo que o impossível não existia. Esse é um exercício que recomendo a todos. Quando for tentado a lamentar, pare, inspire profundamente e diga: sou grato por esta lição. Sou forte para superá-la. Sou guiado pela fé que me conduz ao meu propósito. Essa prática, feita todos os dias, cria raízes profundas na mente. Raízes que nem o vento da adversidade consegue arrancar. Outra prática que adotei foi encerrar o dia revisando cada passo dado. Agradecia não só pelos momentos bons, mas pelos desafios que me forçaram a crescer. Via cada dificuldade como uma oportunidade de provar a mim mesmo que minha fé era mais forte que qualquer obstáculo. Isso me deu uma confiança que não balança ao sabor das circunstâncias. Muitos de vocês vivem em ambientes onde todos reclamam. Eu digo, não aceite a companhia do descontentamento. Cercar-se de queixas é permitir que o diabo tenha voz em seus pensamentos. Seja o primeiro a quebrar o ciclo. A gratidão e a fé são contagiosas, assim como o desânimo. Escolha o que vai multiplicar ao seu redor. Lembro ainda que a fé verdadeira é prática. Não basta dizer que acredita. É preciso agir como quem acredita. Se você diz que confia em sua visão, deve trabalhar todos os dias como quem já vê. O resultado acontecendo. Essa é a essência da fé.
Agir como se aquilo que você deseja já estivesse sendo preparado para você. E quanto à gratidão, lembre que ela não se limita a palavras. A gratidão verdadeira se mostra em atos. Ajude quem está ao seu alcance. Doe seu tempo, seus talentos, seu entusiasmo. Cada ato de generosidade é um tijolo que fortalece sua fortaleza contra as investidas do diabo. Ele odeia corações gratos, porque sabe que ali não pode reinar a dúvida. Por isso digo a você que a fé e a gratidão são mais do que virtudes, são armas espirituais. São chaves que destrancam portas que o medo e a incerteza haviam trancado. Eu vi homens e mulheres simples, sem grandes recursos ou conexões, tornarem-se poderosos porque decidiram acreditar e agradecer, mesmo quando o mundo dizia que não havia mais esperança. Encerro dizendo que essa fortaleza que construímos na mente não se ergue em um dia. É um castelo erguido tijolo por tijolo. Cada pensamento de fé, cada palavra de gratidão, cada ato de confiança é um tijolo que ergue seus muros. E uma vez erguido, ninguém pode derrubá-lo. Essa é a força que o diabo teme. Uma mente que escolheu a fé como motor e a gratidão como alicerce. E quando você vive assim, não importa o que o mundo diga, você se torna mestre de si mesmo e dono de tudo o que deseja alcançar. Ao longo de minha vida, aprendi que o maior campo de batalha é a mente. Ela é o único lugar onde o diabo encontra espaço para agir. Mas também é o único lugar onde podemos erguer fortalezas inquebrantáveis que afastam toda dúvida e todo medo. Nestes tópicos que compartilhei com você, eu reuni as 5 técnicas que identifiquei como as mais poderosas para subjugar o diabo e libertar a mente humana para criar, prosperar e dominar. Primeiro, o domínio dos pensamentos. Descobri que cada ideia que cultivamos gera frutos. Bons pensamentos criam bons frutos e maus pensamentos geram o fracasso e a miséria. A Bíblia nos lembra que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Por isso passei a vigiar cada pensamento como um soldado vigia a entrada de uma fortaleza. Não permiti que ideias de medo, dúvida ou mediocridade tivessem morada em mim. Quando surgiam, eu as substituía imediatamente por pensamentos de poder e fé. Segundo, a força do propósito. Eu mesmo vi homens sem propósito definhar, andando em círculos, sempre começando e nunca concluindo. Mas também vi homens que tinham um alvo claro e um fogo ardente no peito, e esses homens não se deixavam distrair. Aprendi que quando a mente tem um alvo, ela reúne todas as suas energias e se recusa a ceder ao diabo. É o poder da decisão que nos liberta da estagnação. Terceiro, aprender com o medo. A maioria foge dele, mas eu o enfrentei de frente. O diabo só tem poder onde reina o medo. Quando entendi que o medo era apenas um alerta para onde eu precisava crescer, ele deixou de me controlar. Passei a ver o medo como um mestre severo, mas necessário, pois me indicava o que precisava ser reforçado e onde minha coragem precisava florescer. Quarto, o domínio dos hábitos. Vi que os hábitos são as correntes que prendem o homem. Quem não os escolhe conscientemente acaba escravizado pelos desejos e fraquezas mais baixos. Por isso, tratei de cultivar hábitos que fortaleciam meu espírito e minha mente. Criei rotinas de estudo e de reflexão. Tornei-me disciplinado em tudo que fazia, pois compreendi que cada ação, repetida com intenção, forjava meu caráter. Quinto, a mente de fé e gratidão. Constatei que o diabo foge de corações que confiam e de almas que agradecem. Não se pode reter a bênção quando se está em constante gratidão, e a fé remove montanhas de impossibilidade. Essa combinação cria uma aura de invencibilidade ao redor de quem a pratica. Agora, chegamos ao momento final. Quero que você entenda que nada do que compartilhei aqui é teoria distante. Tudo isso nasceu da observação cuidadosa de homens e mulheres que construíram legados e dominaram o medo e a dúvida. Eles não aceitaram o destino imposto pelos outros. Eles ousaram criar seu próprio caminho. Quero que você saiba que não importa onde esteja hoje ou o que tenha enfrentado até agora, estas 5 técnicas são eternas. Funcionam para o homem comum e para o rei. Funcionam para o jovem que está começando e para o ancião que acha que não há mais tempo.
funcionam para quem decide colocar em prática cada princípio com determinação e disciplina. Lembre-se sempre que o diabo foge de quem domina a própria mente. Ele se alimenta de pensamentos confusos, de corações fracos e de sonhos não realizados. Mas quando você se levanta e assume o controle, você o expulsa e toma posse do que é seu por direito. Você nasceu para governar e não para ser escravo. Você nasceu para criar, para servir e para prosperar. Então, compartilhe comigo qual destas 5 técnicas você vai aplicar hoje mesmo. Escreva nos comentários aquilo que mais tocou seu coração e como você vai usá-lo para dominar sua mente e criar o futuro que deseja. Eu quero saber em que área da sua vida você vai começar a libertar sua mente do domínio do medo e do diabo. Lembre-se, o verdadeiro poder nasce dentro de você. Essa é a chave que ninguém pode tirar de suas mãos. Viva cada dia como um rei em seu próprio reino. Desperte, acredite e haja, pois a vida sempre recompensa aqueles que têm coragem para tomar o trono de suas próprias mentes. E quando você fizer isso, descobrirá que o diabo nunca teve realmente poder sobre você. Ele só reinava no espaço que você permitia. Tome de volta esse espaço. Torne-se o mestre da sua vida.